Então, graça e paz, amém, queridos? Como eu estava falando para vocês, eu tenho que deixar uma mensagem para vocês hoje. E se vocês quiserem abrir a Bíblia, a palavra que Deus colocou para estar compartilhando com vocês hoje está em Eclesiastes, capítulo de número 12. Tá bom? Eclesiastes 12. Eu quero estar fazendo a leitura então. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá: não tenho satisfação neles. Antes que se escureçam o sol e a luz, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Quando os guardas da casa tremerem e os homens fortes caminharem encurvados, e pararem os moedores por serem poucos, e aqueles que olham pelas janelas enxergarem embaçado. Quando as portas da rua forem fechadas e diminuir o som da moagem, quando o barulho das aves o fizer despertar, mas o som de todas as canções lhe parecer fraco. Quando você tiver medo de altura e dos perigos das ruas, quando florir a amendoeira, o gafanhoto for um peso e o desejo já não se despertar. Então o homem se vai para o seu lar eterno, e os pranteadores já vagueiam pelas ruas. Sim, lembre-se dele, antes que se rompa o cordão de prata, ou se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se despedace junto à fonte, a roda se quebre junto ao poço, o pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Tudo sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido, nada faz sentido. Além de ser sábio, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Ele escutou, examinou e colecionou muitos provérbios. Procurou também encontrar as palavras certas, e o que ele escreveu era reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e guarde os seus mandamentos, pois isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom, seja mal. Amém? Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós te pedimos, fala conosco, Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Então, algo que Deus colocou para compartilhar com vocês e Deus ministrou o meu coração aqui, e, na verdade já vem falando ao longo dos dias, né? Há uma preocupação de líderes espirituais, os líderes espirituais que são sérios, né? Que verdadeiramente temem a Deus, eles têm uma preocupação, né? A geração atual é uma geração muito fraca de Bíblia. A geração que a gente está vivendo hoje, a nova geração que seria a esperança, o futuro do Brasil, porque há de se ter uma renovação, né? Embora, enquanto os mais velhos, né? Nós temos aqui o pastor Oscar, está com que idade, pastor Oscar? 69. 69? Pretende aposentar já, não? Não, ainda não. Não, né? E, embora nós temos essas relíquias, né? Pastores de 69, de 70 e quem sabe encontramos até de 80, com disposição e energia, né? Querendo fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, mas a verdade é que eu sempre digo, né? Deus é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus é um Deus geracional. Então ele precisa da geração de Abraão, mas ele também precisa da geração de Isaac e da geração de Jacó. Eu me considero a geração do meio, né? Eu me considero a geração de Isaac.
mas está vindo aí a geração de Jacó. E uma grande parte dessa geração que hoje tem usado as mídias sociais, né, tem usado Instagram, Facebook, YouTube para pregar o Evangelho, uma grande parte desta geração, que eu diria geração de Jacó, é uma geração fraca de Bíblia, né? E isso é muito preocupante. Domingo, uma das palavras que Deus me deu para pregar no culto domingo foi Oséias 6, né, que fala: o meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei como meu sacerdote. Essa palavra é uma palavra muito forte, uma palavra muito séria, porque ela tem uma condenação, né? Se eu rejeitar o conhecimento, Deus vai me rejeitar como sacerdote. Na época do profeta Oséias, ele rejeitou os sacerdotes porque desprezaram o conhecimento. Eu sempre, quando tenho oportunidade de falar, eu sempre gosto de compartilhar que eu aprendi com Deus que o conhecimento que Deus está falando na sua palavra, ele é um conhecimento de todas as coisas. Nós precisamos crescer no conhecimento de tudo, né? Crescer na graça e no conhecimento. No entanto, o principal conhecimento que a palavra de Deus está falando é no conhecimento de Deus. E esse conhecimento, ele vem através de uma vida de intimidade, de comunhão com Deus e, sobretudo, de uma vida de estudo da palavra de Deus. Porque muitas pessoas reclamam, né? Eu queria ouvir a voz de Deus, Deus fala com o pastor, Deus não fala comigo. Todos têm livre acesso à presença de Deus. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, o véu do templo se rasgou. Hoje todos nós temos livre acesso à presença de Deus. Só que a maneira mais simples deixada por Deus para que nós possamos ouvir a voz dele é através da Bíblia Sagrada. Não se inventou ainda uma maneira tão simples, tão eficaz, tão poderosa de ter comunhão com Deus, de ter relacionamento com Deus, de ouvir a voz de Deus, do que através das Escrituras Sagradas. E a verdade é que o tempo que a gente está vivendo há uma concorrência muito grande, né? Já dizia uma música que eu cantava na época da Igreja Católica ainda. Eu participava do grupo de jovens aqui na cidade de Nova Trento e também na cidade de São João Batista. Eu participava dos dois grupos de jovens, tanto na Igreja Católica de São João Batista como na de Nova Trento. A diferença é que lá em São João Batista eu tocava violão, eu era o reserva, né? E aqui em Nova Trento eu era o oficial. E naquela época a gente tocava uma música, né, que diz assim: hoje o mundo oferece caminhos demais. Você chora, você ri, nem sempre é feliz. Então isso é uma verdade. O mundo ele está oferecendo muitos banquetes, né? Como o banquete que o rei Assuero ofereceu para a rainha Vasti. Então, é uma representação do mundo. O mundo oferece muitos banquetes. E nesses banquetes, nesses prazeres que o mundo tem oferecido, e a maior parte deles voltado para satisfazer os desejos da carne humana e da alma humana, isso tudo tem muitas vezes, isso tudo nada mais é do que iscas, né? Que tem seduzido principalmente a juventude, né? Esse texto aqui de Eclesiastes, possivelmente escrito por Salomão, que diz ali que é o pregador, né? Possivelmente é Salomão, nós cremos que foi Salomão que escreveu Eclesiastes. Ele está se dirigindo primeiramente aos jovens, né? Lembra-te, jovem, do teu Criador nos dias da tua juventude. E realmente, em se tratando de jovem, o mundo hoje ele tem um prato cheio de oferendas, né? Eu converso de vez em quando com a minha esposa. A minha esposa ela trabalha no salão de beleza, então no salão de beleza eles têm acesso, né, às informações do que está acontecendo nos dias de hoje. E tem uma região aqui na praia, aqui perto de Itapema, né, um lugar chamado Caixa d'Ácio. Darlan com certeza já ouviu falar, né? Em Porto Belo. Ali dizem que os donos de iate, agora está na moda, né? Os donos de iate, eles pagam as meninas adolescentes para terem relação sexual com essas meninas. E ali
Então aquilo virou um verdadeiro prostíbulo ao mar aberto, né? E as meninas estão se vendendo, né? Se vendendo por dinheiro, né? Então, notícias como essa, dentre outras, né? Chocam a gente, né? Chocam. Então a gente vê que o mundo ele tem oferecido muitas iscas, como eu falei anteriormente, voltada a satisfazer desejos da carne, desejos da alma, e isso tem roubado, principalmente a geração de Jacó, os nossos jovens, tem roubado da presença de Deus. E a verdade é que não só os jovens, mas até mesmo adultos, né, têm muitas vezes engolido essas iscas de Satanás e têm se alimentado com os prazeres do mundo. Começa a me alimentar com os prazeres do mundo. A gente já ensina isso lá no encontro face a face com Deus, né? A tendência é que quando a nossa alma ela vai sendo entulhada com aquilo que o mundo tem para oferecer, eu vou entulhando os poços, né? Vou entulhando a minha alma com aquilo que o mundo tem para oferecer. Noticiário de televisão, tem gente que adora ver televisão, adora ver noticiário de... Estava conversando com o Jair, né? Cidade Alerta, notícias de morte, de violência, de sequestro, de assassinato, Covid-19, meu Deus do céu. Então tem gente que adora ouvir essas coisas, não que seja proibido, mas quando eu foco muito nisso, eu vou alimentando a minha alma de desgraça, de terror, de notícia ruim, de coisa ruim. Quando eu vejo, a minha alma está tão entulhada de coisa ruim, de notícia ruim, que eu já não tenho mais fome pela palavra de Deus. Eu já não tenho mais sede. E é o que tem acontecido com muitas pessoas. Muitas pessoas, e essa doença pode chegar em nós. Nós temos que tomar muito cuidado, que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos perder a sede e a fome de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Né? Nosso apóstolo tem ministrado muito sobre fé. Quase dias e dias ministrando sobre milagres, sobre fé, sobre confiança em Deus. E a palavra de Deus ela traz uma receita, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas se eu começo a entulhar a minha alma de tudo isso que o mundo tem para oferecer, eu vou contaminar a minha alma e daqui a pouco eu posso ficar doente espiritualmente falando, e eu não vou ter mais paixão pela palavra, fome pela palavra. E se eu perder a minha fome pela palavra, vai se cumprir o que está escrito lá em Oséias, né? O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque a melhor fonte de conhecer a Deus ainda é a palavra. Né? Nada pode substituir a palavra. Eu tenho hoje livre acesso à presença de Deus, eu agradeço a Deus pelo privilégio que é de poder ouvir a voz dEle, poder ser guiado por Ele, poder ser direcionado pelo Espírito Santo. Deus sempre nos dá uma palavra para compartilhar todos os dias, quando a gente grava uma live, grava um áudio, prega uma mensagem, Deus sempre nos dá uma palavra. Então, isso é um privilégio muito grande. Eu sou eternamente agradecido a Deus. Mas nós não podemos esquecer que Deus deseja que a gente se abasteça da palavra dele diariamente. A palavra de Deus diz no Salmo do número 1, né? Bem-aventurado o homem, né, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Né? Tudo que esse homem colocar a mão vai prosperar, a Bíblia diz, né? Então, bem-aventurado, mais do que feliz, o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Se a gente fosse fazer aqui uma entrevista entre nós aqui, ninguém precisa levantar a mão, ninguém precisa falar agora. Mas se fosse fazer uma entrevista aqui, quem verdadeiramente entre nós está meditando na palavra de Deus de dia e de noite? Quem entre nós faz como Davi fazia? Davi ele buscava o Senhor 7 vezes por dia. Quem de nós faz como Daniel? Daniel orava em direção a Jerusalém 3 vezes ao dia. Né? Então, por isso quando Jesus vai dizer, né, que Maria escolheu a melhor parte, é porque Jesus não está dizendo que o que Marta estava fazendo era errado. Eu tive a oportunidade de ouvir a mensagem do pastor Regis, né, lá
nesse aniversário de 11 anos do Ministério Casa do Pai, do nosso filho na fé, pastor Maclodes, né? E o pastor Regis ali, muito usado por Deus, ele trouxe uma ilustração muito interessante. Ele acredita que quando Jesus falou para Marta, ele não falou Marta, Marta, né? Jesus, com certeza, ele deve ter falado Marta, Marta, ô Marta, é muito bom o que você está fazendo, né? Servir é extremamente importante. A própria palavra de Deus vai dizer, né, que o Filho do Homem não veio a esse mundo para ser servido, mas ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então a palavra de Deus, ela está cheia de exemplos sobre servir, né? Filipenses vai dizer, né, que ele, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, sendo obediente à morte e morte de cruz. Então Jesus veio a esse mundo para servir, né? Ninguém é maior do que aquele que serve, né? Foi ele que disse: quem quiser ser grande, seja como um serviçal, e quem quiser ser o maior no reino de Deus, seja como um escravo, né? O escravo, ele já não tem mais direito a nada, ele já está totalmente subjugado ao seu Senhor, rendido ao seu Senhor, entregue ao seu Senhor. Então, Jesus ensinou sobre servir, né? Então, servir é bom. Marta estava fazendo uma coisa excelente, mas o que Jesus quis dizer para ela poderia continuar servindo, porque servir é de Deus, é importante. Se não tiver as Martas, se não tiver as pessoas no reino de Deus dispostas a servir, o reino está perdido. A própria palavra vai dizer, nas palavras de Jesus, né? A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Então nós temos que rogar ao Senhor da seara que mande mais pessoas para servir, mais pessoas que estejam dispostas a colocar a mão do arado. Mas o que Jesus quis dizer para Marta é que o que Maria estava fazendo era mais importante, né? Que era ao estar aos pés de Jesus, para ouvir a voz dele, para ouvir a palavra dele, para ter comunhão com ele, para ter relacionamento com ele. Então, amados, hoje, por conta do aumento da ciência, como está escrito lá no livro de Daniel, né, que por se multiplicar a ciência, né, vai se multiplicar a ciência nos últimos dias, hoje se tornou quase que uma obrigatoriedade, se tornou quase que uma obrigação para os líderes religiosos contemporâneos estudar sobre psicologia, estudar sobre psicanálise, fazer um curso de coach, estudar teologia, muito mais do que nunca, e estudar neurociência e tantos conhecimentos que o mundo tem apresentado, são inúmeros, né? Pós-graduação, e muitos líderes hoje religiosos estão buscando fazer isso. E tudo isso realmente é importante, porque, infelizmente, no mundo que a gente vive, os títulos abrem portas, né? As faculdades e os canudos abrem portas, que é importante. Tudo isso é importante. Eu acredito que soma, agrega conhecimento, mas precisa ficar claro que o principal conhecimento é através da palavra de Deus. O principal conhecimento é através de uma vida de intimidade com Deus. E isso Deus não abre mão. Deus não abre mão do nosso tempo devocional, do nosso tempo de estar com Ele. A palavra de Deus vai falar sobre aqueles que ministram ao Senhor, lá em Atos dos Apóstolos. E a palavra de Deus ela vai deixar claro que os ministros do Senhor só podem ministrar aos homens se primeiramente eles ministrarem ao Senhor. E como é que eu ministro ao Senhor? Quando eu tenho uma vida devocional a Deus, quando eu tenho uma vida de intimidade com Deus, quando eu tenho um relacionamento com Deus, quando eu busco o conhecimento da palavra de Deus dia após dia, aí eu estou ministrando ao Senhor. E é exatamente isso que me dá autoridade para ministrar para pessoas. Se eu não ministro ao Senhor, se eu não tenho uma vida de intimidade com Deus, se eu não gasto horas na presença de Deus para ter relacionamento com Ele, para ouvir a sua palavra, eu não posso ministrar às pessoas. Amém, queridos?
Então, eu quero encerrar essa palavra com essa frase final, né, de Salomão, né? Sobre tudo que se tem dito, sobre tudo que se tem falado, a conclusão é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Tudo Deus vai trazer à tona, tudo Deus vai trazer à luz. A palavra de Deus diz que não existe nada encoberto que não venha a ser revelado. E a palavra de Deus diz ainda que ninguém julgue as coisas antes do tempo, porque no tempo certo Deus vai trazer à luz todas as coisas. Amém? Que a gente possa resgatar esse temor do Senhor e que nós possamos guardar esse entendimento no nosso coração, que Deus está conclamando a sua noiva, a sua igreja, a ter mais sede e fome dele, sede e fome da palavra dele, meditar na palavra de dia e de noite, buscar a Deus, buscar a sua palavra através de uma vida de intimidade. A palavra de Deus vai dizer lá em Timóteo, né? Exercita-te na piedade. Eu tive a oportunidade de estudar em teologia essa palavra piedade, né? Eu achava que piedade era misericórdia, porque na igreja católica a gente cantava uma música, né? Piedade, piedade, piedade de nós. Mas essa palavra piedade no grego é devoção, é devocional. Então, quando a palavra de Deus diz exercita-te na piedade, ela está dizendo exercita-te na tua vida devocional com Deus. É o que Paulo escreveu a Timóteo. Exercita-te na piedade. Exercita-te na tua devocional com Deus. Então, esse termo devocional é um termo que a gente falava muito nos nossos encontros com Deus, pós-encontro com Deus, e esse termo devocional ele precisa ser urgentemente restaurado, resgatado, porque esta é a vontade de Deus, que a gente possa ter uma vida devocional com Ele todos os dias, e que a gente não venha esperar um congresso, uma convenção, um próximo encontro com Deus, uma próxima conferência para estar com Ele. Que nós possamos estar com Deus todos os dias. É por isso que ele disse para Maria, Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Porque Maria estava fazendo exatamente isso, se relacionando com Deus, ouvindo a sua palavra e tendo intimidade com Ele. E intimidade sempre foi e sempre será um dos principais temas do Evangelho, né? Foi isso que João quis dizer à igreja de Apocalipse. Lembra-te de onde caíste, né? E pratica as primeiras obras. Lembra-te de onde caíste e pratica as primeiras obras. Tenho, porém, contra ti, né? Ele vai dizer para a igreja de Éfeso, né? Que deixaste o teu primeiro amor. O nosso primeiro amor é a nossa vida de intimidade com Deus. Nós não podemos perder essa vida de devoção diária com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por essa palavra, Senhor. E em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor verdadeiramente venha estar restaurando esse temor do Senhor no nosso coração, no coração da tua igreja, Pai. Que o Senhor aumente cada dia mais o teu temor, Senhor, o respeito pela tua palavra, pelos teus mandamentos. Aumenta, Senhor, a sede, a fome por mais de ti, mais da tua palavra, mais da tua unção, mais da tua presença, mais da tua Shekinah, mais da tua glória, Pai. Aumenta, Senhor, a sede e a fome pela tua palavra, que nós possamos nos tornar pessoas apaixonadas pela tua palavra, Senhor. E nos perdoa, Senhor, pelas vezes que alimentamos a nossa alma, alimentamos o nosso ser com as oferendas desse mundo, Senhor. Ó Pai, faz morrer, ó Pai, a nossa natureza terrena, como está escrito lá em Colossenses capítulo 2, Pai. E desperta em nós, ó Pai, sede e fome por mais de Ti, mais da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém.